Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição das espécies, tá? Então, a aula passada a gente viu aí os biomas, né, suas particularidades, etc. Então, hoje nós vamos falar um pouco da distribuição das espécies na Terra. Então, a gente viu que os biomas mundiais e o brasileiro, ele tem características particulares, certo? O interessante aqui é que, tanto nos biomas mundiais e nos brasileiros, nós vamos encontrar as espécies endêmicas. Ou seja, o que são espécies endêmicas? São espécies exclusivas daquele lugar. Ou seja, eu só vou encontrar somente naquele lugar, e mais nenhum lugar do outro mundo, espalhado no mundo. Aí eu trouxe dois exemplos, tá? Exemplo, canguru. O canguru, ele é um animal endêmico, ou seja, exclusivo da fauna da Austrália. Eu não vou encontrar canguru lá na savana, não vou encontrar canguru na tundra, não vou encontrar canguru no cerrado brasileiro. Por quê? Porque ele é endêmico. Ele é exclusivo da fauna da Austrália. Ah, professora, mas lá em São Paulo, no zoológico, tem canguru. Ah, lógico que vai ter canguru, porque esse animal foi trazido para ser exibido num zoológico. O objetivo de um zoológico é isso, é exibir animais exóticos e animais de outras faunas além da nossa, tá? Tuiuiu. Tuiuiu é uma ave, é um animal também endêmico, ou seja, praticamente ele é bem endêmico mesmo, que nem em outros lugares do Brasil vão encontrar ele. Ele é exclusivo do Pantanal, aqui no Brasil. Tá? Eu não vou encontrar tuiuiu na savana, não vou encontrar tuiuiu na taiga, nem na floresta sazonal temperada. Então, ele é endêmico, exclusivo desse lugar, mais especificamente no Pantanal brasileiro. Tá? Então, isso quer dizer espécie endêmica. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, tal planta é endêmica, tal inseto é endêmico, tal animal é endêmico. Ou seja, eu vou significa que essas espécies é exclusivo daquele lugar. Não vou encontrar em outro lugar, tá? Em contrapartida, eu vou ter algumas espécies que eu vou encontrar aqui no Brasil, vou encontrar lá em Londres, vou encontrar lá nos Estados Unidos, ou seja, e aí eu já vou encontrar espécies espalhadas em vários pontos do mundo, tá? Aí a gente chama de espécies cosmopolitas, ou seja, são espécies que eu vou encontrar praticamente em quase todos os continentes do mundo. Aí eu trouxe 4 exemplos para vocês. Na apostila ele trouxe o pardal, olha aí na apostila, que é esse passarinho pequenininho marronzinho, tá? Esse pardalzinho aí, se você for lá em São Paulo, você vai encontrar ele. Se você for lá em Nova York, você vai encontrar ele. Se você for lá em Londres, você vai encontrar ele, tá? Ou seja, ele está espalhado em vários pontos dos continentes. Então, ele é uma espécie cosmopolita. Outro exemplo clássico é os pombos, né? Os pombos. Você encontra pombo aqui em Campo Grande, você encontra pombo lá em Rio de Janeiro, em Washington, em Itália, tá? Então, praticamente, eu vou encontrar pombos em tudo quanto é lugar, certo? Professora, pombo vai estar em tudo quanto é lugar mesmo. O bicho só procria, nem come direito. Oi? A gente vai encontrar pombo em qualquer lugar mesmo. O bicho não come Olha, direito, ele sabe só qual, procria. assim, já para você já ter ideia, sabe qual Amiga o lugar também. do mundo que você não vai encontrar espécies cosmopolitas? É um pouco meio lógico. Nos polos, nas Nos polos, é extremidades do claro, né? planeta, nos polos norte e sul. Tira os polos norte e sul, o que sobra? O meio do nosso planeta, Do né? Os planeta, né? continentes ficam no meio ali. Então é ali que Sim. vocês vão encontrar as espécies cosmopolitas. E as endêmicas também, óbvio. Certo? Porque é o lugar que dá para habitar, né, professora? Eu acho que os polos não é um lugar muito habitável para a vida. O que contribui é o clima, né? É o clima. É, Aí nós depende temos de vegetação. barata, tá? A barata é um clássico também, porque barata, pelo amor de Deus, gente, tudo quanto é lugar, né? Nesse planeta você encontra
barata, né? Tudo quanto é canto desse planeta Terra se encontra barata. Aí nós temos o rato marrom, aquele ratinho preto de esgoto, sabe? Que revira lata de lixo, que fica em bueiro, esgoto, aquele ratinho preto. O ratinho Professora, do desenho do Ratatouille, tá? Então, aquela é uma espécie que a gente chama de rato marrom. Então, esse ratinho aí, você vai encontrar lá em Roma, aqui em Campo Grande, quanto é lugar também, é igual a barata, tá? Então, prof, esses são exemplos de espécies cosmopolitas. professora, Pode falar. um dia eu tava na casa da minha prima e eu vi um pardal que ele não tinha uma perna, só que eu não sei direito o que eu vi. Só que daí minha tia falou que se ele não tivesse uma perninha, era impossível ele sobreviver. Ele vive, porém as chances de prolongar a vida dele cai, né? Em relação aos demais. Porque o que vocês têm que pensar, pessoal? Quando um animal tem um defeito, seja na asa, seja na pata, seja no bico, seja no dente, ele vive. Porém, ele vai viver com dificuldade e a expectativa de vida dele vai cair, tá? Justamente por causa desse problema. Tá? E as aves, em especial, são mais sensíveis. Todas as espécies de aves, tá? Ele vive, mas a expectativa dele de vida cai, comparando com os normais, né? Os demais que são normais. Entendeu, pessoal? A diferença de espécies endêmicas e cosmopolitas, tá? Isso é válido também para os vegetais, tá? É válido para os vegetais também, não só os animais. Aí na apostila, essa pergunta está na apostila, tá? Interessante. Ele falou assim: por que certas espécies que ocorrem em determinado lugar e não aparecem em outros? Mesmo que esses dois lugares tenham as condições climáticas semelhantes. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os polos é ambiente hostil e muito frio. Praticamente tem os mesmos climas, certo? Então, por que eu não encontro espécie no Polo Norte, mesmo no Polo Sul e vice-versa? Exemplo, urso polar e pinguim, tá? O urso polar é um animal de ambiente muito frio. O Polo Norte é muito frio, o Polo Sul também, tá? Então, por que eu não encontro o urso polar no Polo Sul, se o clima é praticamente semelhante, tá? E o pinguim, mesma coisa. O pinguim, ele pega ali a Antártida, tá? Ele pega uma parte da costa da África ali, ou seja, da linha do Equador para baixo. E por que eu não encontro o pinguim lá no Polo Norte? Porque ele também é de ambiente frio, tá? Pergunta interessante essa, né? A se pensar. Então, por quê? Tá? Para saber os porquês dessa interrogação na cabeça, tá? Existe uma ciência chamada biogeografia. Então, a biogeografia, ela se preocupa em estudar toda a distribuição geográfica das espécies no mundo, tá? Só que essa distribuição geográfica, pessoal, não é assim da noite para o dia. Essa distribuição geográfica, ela foi ocorrendo ao longo do tempo. Então, a biogeografia, ela é um estudo longo, tá? É através da biogeografia que eu sei quais são as espécies endêmicas, quais são as espécies cosmopolitas, por que eu tenho os polar lá em cima e não tenho embaixo, e vice-versa, tá? A resposta principal é uma coisa chamada deriva continental. São vários fatores aqui, mas o principal é a deriva continental. A deriva continental é o principal fator que influenciou essa distribuição geográfica dessas espécies, incluindo essa questão do slide número 3 aí dessa pergunta, tá? Então, vamos entender o que é deriva continental. A deriva continental nada mais é, pessoal, que o movimento dos continentes com o passar do tempo, ou seja, ao longo de milhares de tempo, tá? Então, o que aconteceu nesse planeta nosso aqui? Desde a Terra primitiva, tá? Conforme as coisas foram evoluindo, os continentes foram se formando, etc., né? Ele foi
gradativamente sofrendo um processo que a gente chama de deriva continental. Então, vire aí a apostila na página 18. Não sei se vocês já ouviram falar nesse fenômeno aqui, ó, chamado Pangeia. Tá? Sim. Então, o que é a Pangeia? A Pangeia nada mais é que foi o planeta tudo junto. A parte de terra do planeta, tudo junto. Uma coisa só, tá? E aí, em volta dessa coisa só, eu tinha uma água só também, que é como se fosse um único oceano. Esse único oceano era chamado de Pantalácia, tá? E a parte de terra, todo mundo junto, era chamado de Pangeia. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Foi ocorrendo a deriva continental. Essa terra começou a se movimentar lentamente. E aí, como se fosse uma rachadura. O que aconteceu? Olha aqui a Pangeia, ó, nessa imagem aqui, ó. Era tudo uma coisa só. Em volta dele era uma água só, um oceano só. Aí, o que aconteceu? Com a deriva, as coisas foram fazendo isso aqui, ó. Gradativamente foi se separando. Olha aqui, ó. Foi se separando. Foi água entrando aqui. Então, essa separação foi acontecendo devido à deriva continental. E aí, o que aconteceu? Eu tive um grupo de continentes para cima, vamos dizer assim, e um grupo de continentes para baixo. Pronto, só isso. A galera de cima, ao norte, era chamada de Laurácia. E a galera de baixo, mais ao sul, era chamada de Gondwana. Então, o planeta Terra era basicamente formado só por Laurácia e Gondwana, tá? E, com o tempo, foi formando os oceanos. Devido a essa separação, foi formando os oceanos. Então, à direita aqui, nós temos o oceano, ele é chamado de Tétis, tá? Tá aqui na imagem. Então, era praticamente um oceano, dois, né? Era a direita e a esquerda. E aí a deriva continental continuando até chegar nos dias de hoje. Então, nós temos aqui o mundo moderno, tá? Agora, aqui a gente já tem as coisas organizadas. Então, aqui nós temos... só uma pergunta, geografia. Quantos continentes nós temos mesmo atualmente? 5. Quanto? 5. 5, tá? Só que para chegar nesses 5 aí, pessoal, não foi assim rapidinho, não, tá? A deriva continental, ela foi, ó, longos e longos milhares de anos, tá? Então, aqui nós temos as Américas, nós temos a África, nós temos a Ásia, o que mais? Europa, né? O Ártico. Ásia, Europa e Ártico, né? E o Ártico. Ártico, isso. Então, esse aqui é o nosso mundo atualmente. Aqui nesse outro lá? Nesse mundo aqui, nós tínhamos só o Tethys Ocean, ou seja, só um oceano. E o mundo moderno, atualmente, temos quantos oceanos? Quem sabe aí? Ah, professora, não sei não. Eu sei que tem o Atlântico, o Pacífico, Mas conta aí no dedinho. Atlântico, Pacífico. Lembra aí na aula de geografia, tá? Então vamos lá, nós temos o Atlântico, o Pacífico, e né? o Índico. O Índico. E tem mais um. O Ártico? Ártico. Muito bem. E o Ártico, tá? Então, nós temos, no mundo moderno, atualmente, nós temos 5 continentes e 4 oceanos, tá? Então, hoje é um mundo assim, certo? O próximo passo é, cada vez mais vai clareando a questão do urso polar. Quais são as provas, ou seja, as evidências que a deriva continental realmente aconteceu? Todas essas informações aqui, pessoal, quem descobriu, estudou, pesquisou isso aí é biogeografia, tá? Não esqueça disso. Primeiro, a forma dos continentes atuais. Se você pegar um mapa mundi,
e você olhar o contorno dos continentes, parece um quebra-cabeça. Eles são parecidos, eles se encaixam. Por quê? Porque eles eram uma Pangeia antes. Como separou, então o contorno é bem semelhante. Então, o contorno dos continentes atuais. O clássico aí é a nossa direita aqui do nosso Brasil, que se encaixa lá com a costa da África, tá? O contorno é bem igualzinho. Outra evidência, rochas similares, ou seja, rochas semelhantes nas bordas dos continentes. Então, o tipo de rocha que eu vou encontrar na borda aqui do litoral nordeste, por exemplo, nosso, é semelhante com as rochas das bordas lá do litoral da África, tá? É muito semelhante. E aí, outra prova, os fósseis, tá? Tanto de animais quanto de plantas. As espécies de fósseis que forem encontrados em alguns lugares da África é semelhante ao nosso aqui, tá? Mesmo tipo de fósseis que foi encontrado na África, no Brasil, na Austrália, na Índia, na Ártica, e Ártico, tá? Ártico, Antártico, perdão, tá? E a prova maior, os fósseis de dinossauro, tá? Os fósseis de dinossauro encontrado aqui na América do Sul é semelhante lá que foram encontrados na África, tá? Então, isso são as provas de que a deriva continental realmente aconteceu. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem que tem na apostila, para você ter ideia, ó. Então, se você observar aqui, ó, olha o contorno aqui do nosso Brasil. É bem semelhante aqui a essa parte da África, porque praticamente essa parte que estava colada, né? Olha a Austrália também, o outro lado da África aqui, ó, tá? Antártica, perdão. A Austrália do lado aqui, ó. A Índia aqui, ó. Então, é tudo semelhante o contorno. E olha aqui, ó, os dinossauros. Então, esses fósseis de dinossauro aqui, ó, por exemplo, essa espécie aqui, ó, Listrosaurus, o fóssil dele foi encontrado aqui na Índia. O mesmo animal foi encontrado aqui nesse meio da África e foi encontrado aqui na bordinha da Antártica, tá? Se você olhar aqui nesse mapa, ó, estão bem distantes um do outro, né? Bem distante. Mas por que encontrei o mesma espécie de dinossauro? Por quê? Por causa da Pangeia, ó. Eles eram assim o continente. Então, consequentemente, eu vou encontrar as mesmas espécies de fósseis aqui, tá? E aí no Brasil foi encontrado aqui essa espécie aqui de Cynoognathus, tá? Foi já encontrado aqui no Brasil ou na América do Sul e foi encontrado nessa parte aqui da África esse fóssil de dinossauro, tá? Agora explica a pergunta do slide 3 ali. Por que o urso polar tem lá? Porque o que aconteceu? A deriva, como ela foi se afastando, o que aconteceu com as espécies? As espécies que foi ficando para cá, para cá, para cá, para cá, elas foram ficando isoladas, tá? E aí elas foram ficando isoladas, elas foram vivendo ali. Ali aconteceu a evolução, que depois, no 9º ano, nós vamos estudar sobre isso, a teoria da evolução. Foram surgindo novas espécies, e essas espécies foram ficando ali, e também assim que surgiu as espécies endêmicas, tá? Tudo culpa da nossa querida deriva continental. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui no slide da... Então, isso aqui é o que tem a ver com a tarefinha de hoje, tá? Eu vou colocar para vocês o gabarito lá, né? A minha colagem. Aqui, pessoal, a gente está falando de dinossauro, tá? Não se esqueça que algumas fósseis de vegetais também. O que foi encontrado aqui no Brasil, também já acharam espécies semelhantes lá na África, certo? Mas os dinossauros são os mais evidentes, tá? São os fósseis mais fortes, até porque, né, a gente sabe aí na história biológica que quem dominava esse mundo aqui
esse mundão aqui. Eram eles, né? Justamente eles. Então, a maior ocorrência de fósseis nesse mundo afora aí é deles, tá? Inclusive, se não me engano, acho que é nos Estados Unidos. Nós temos um museu, tá? Com exposição de fósseis já encontrados aí no Brasil. No Brasil não, no mundo afora, né? Inclusive fósseis aqui no Brasil, certo? Uma pergunta, pessoal? Sim ou não? Não. Agora vocês entenderam a ocorrência de espécies endêmicas, tá? E fósseis semelhantes encontrados em determinados pontos do mundo? É culpa aí da nossa queridíssima deriva continental, certo? Página 19 agora. Vou falar uma coisa que vocês já devem ter visto lá em geografia, certo? Uma coisa que influenciou a deriva continental é as nossas placas tectônicas, tá? O que a biogeografia percebeu nos estudos? Que desde quando começou a deriva continental, percebeu que a Terra foi ficando cada vez mais dinâmica e que acontecia certos movimentos desse planeta. Esses movimentos eram constantes. Quem foi responsável por tudo isso, eles descobriram que aqui embaixo de nós, né, existe umas placas, chamadas de placas tectônicas, tá? Essas placas, elas se encontram uma sobreposta à outra, tá? E essas placas se encontram espalhadas no mundo inteiro, certo? Então, são placas uma em cima da outra, espalhadas aí no mundo inteiro. Agora, vocês vão entender certas situações que acontecem aí no mundo por culpa dela, tá? Bom, essas placas, elas não estão paradas. Elas se movimentam, tá? Por que que elas se movimentam? Primeiro, como elas estão uma sobreposta à outra, a densidade dessa placa é menor do que o magma, porque embaixo dela tem o magma. E o magma é um líquido pastoso, muito quente e muito denso. E as placas é menos densa, então elas ficam mais leves em relação ao magma. Então é como se elas estivessem flutuando sobre o magma, tá? E como o magma é um líquido extremamente quente, em média aí acima de 1000 graus Celsius, né, na forma líquida, o que acontece? Como ele se movimenta, ele faz isso aqui, ó. Ele sobe, ele se movimenta, ele sobe próximo à crosta terrestre. Quando ele sobe, ele resfria um pouco, tá? E aí, quando ele se resfria um pouco, ele desce, tá? E aí, quando ele desce, ele esquenta de novo. E aí, o que acontece? Ele sobe, chega na superfície, na crosta terrestre, ele resfria, desce. Aí ele esquenta, sobe. Então, esse movimento de descida e subida, se chama corrente de convecção, ou movimento de convecção, tá? E esse movimento de subida e descida, eu movimento as placas tectônicas, eu faço que essas placas se movimentem. E ao mesmo tempo que elas se movimentam, ela faz esse processo aqui, ó. Ela se afasta e ela se aproxima. Então, como que é o movimento das placas tectônicas? Movimento de subida, descida. Afasta, aproxima. Então, repetindo. As placas tectônicas sobe, desce, afasta, aproxima. E daí, professora, o que isso tem a ver? Oxe, isso aí tem tudo a ver no mundo, tá? Esse movimento de aproximação e afastamento, e subida e descida, ele provoca um fenômeno chamado de abalos sísmicos, tá? Sísmicos? Abalos sísmicos, popularmente conhecido como
terremotos, tá? Se for na água em alto mar, tsunamis, tá? Então, o que são os terremotos e tsunamis? São movimento da corrente de convecção do magma em relação à placa. Então, ele sobe, desce, afasta, aproxima, tá? Sobe, desce, afasta, aproxima. Isso aí vai produzir uma vibração, um abalo. E aí, dependendo desse movimento, ele pode ser forte ou fraco, tá? E aí origina os terremotos e tsunamis. Pouquinho para trás, lá na deriva continental, essa corrente de convecção, de subida, descida, afasta, aproxima, acabou empurrando o negócio para cima de rochas. E aí formou o quê? As montanhas e vulcões, tá? Ele foi empurrando para cima e aí foi formando uma cadeia, que são as montanhas, tá? E vulcões. Então, devido a essa corrente de convecção, você pode perceber que não é só em alguns pontos do mundo que eu vou ter cadeias de montanhas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos montanhas. Pode confirmar aí com a professora de geografia, tá? Aqui nós temos morros, tá? Morros e vales. Montanhas não, tá? E nem vulcões, certo? Nós já tivemos vulcões aqui no Brasil, porém são extintos, tá? Lá na Terra primitiva, praticamente quase todo o planeta Terra tinha vulcões. Só que com a deriva continental, com essas correntes de convecção, o que foi acontecendo? Alguns vulcões foram como se fosse, se desmanchando e desapareceram, tá? E aqui no Brasil aconteceu isso. Então, nós temos um ponto aqui no Brasil que existiu um vulcão. Esse ponto aqui no Brasil é em Minas Gerais, tá? Na região de Minas Gerais ali. E vulcões, alguns permaneceram aí no mundo, que tá até hoje, alguns estão até ativos, tá? Agora vamos voltar ali nos terremotos. Por que determinados pontos do mundo eu tenho terremotos assim, né? Já é rotina, né? Outros mais ou menos e outros quase não tem terremoto. Já observaram isso? Tsunamis. A mesma coisa. Por que tem determinados pontos do mundo, nos oceanos, eu tenho tsunami e outros eu não tenho? Simples, tá? Porque a biogeografia fez um mapeamento do mundo, aonde se encontram essas placas, tá? Como que essas placas estão espalhadas aí, ó. Aqui, ó, essa imagem eu peguei semelhante da apostila. Então, aqui nós temos o nosso planeta. Esses riscos em vermelho aqui, ó, significa as placas espalhadas aí no mundo, tá? Então, por exemplo, nós aqui, nós Brasil aqui, ó, nós estamos nessa região aqui, ó. Nós estamos em cima da placa sul-americana, certo? À esquerda, aqui no Oceano Pacífico, nós temos a placa de Nazca, certo? Aí nós temos o miolinho aqui, ó, placa de Cocos e placas de Caraíbas, onde fica a América Central, tá? Aí nós temos aqui em cima, ó, todo esse povo aqui, ó, que é os Estados Unidos, Canadá. Nós temos a placa norte-americana, tá? E o miolão aqui, ó, bem grandão aqui, ó, é a placa africana, certo? Aí do ladinho aqui, onde fica o Oriente Médio, nós temos a placa arábica, tá? Lá em cima, ó, pega esse povo lá em cima aqui, ó, é a placa euroasiática, certo? Aí nós temos essa região aqui que pega a Austrália, que é a placa indo-australiana, e nós temos esse miolinho aqui, ó, que é um conjunto de ilhas, né? Que é a placa das Filipinas. E essa parte aqui emenda com essa parte aqui, tá?
que é a placa do Pacífico. Aí nós temos aqui embaixo, ó, pega esse povo aqui, que é a placa da Antártica. Bom, pessoal, olhando aqui para esse mapa, a gente pode perceber que aonde tem terremoto com mais frequência? Não é esse lado aqui do mundo, ó? Filipinas, Austrália, Japão, principalmente, né? Então, essa região aqui, aí, pessoal, vocês vão ter que dar uma perguntadinha aí para a professora Sandra. Por que desse lado aí do mundo aí, ó, eu tenho mais frequência de terremotos? Se você olhar aí no mapa da apostila, tá vendo as setinhas pretas? Essas setinhas pretas, ele está direcionando o movimento da placa, tá? Então, a placa indo-australiana, Filipinas, placa do Pacífico ali, ó, eles vão no sentido assim, ó, tá? Então, eu tenho mais frequência aí de terremotos nessa área aí. Não sei se vocês sabem, nós tivemos uma grande tragédia há uns 15 anos atrás, mais ou menos. 15. Em 2004, até virou filme, tá? Até virou filme. Em 2004, nós tivemos um tsunami considerado um dos piores da história, tá? Foi um tsunami que devastou ali a costa da Tailândia. Virou até filme isso aí depois, tá? Não tô lembrando o nome do filme agora, eu já assisti. Quem lembrar aí, me avise, por favor. Então, foi um tsunami. Oi? O tsunami? Oi? Tem um filme que meus pais me mostraram quando eu era mais nova. O Tsunami. Uhum. Ai, gente, não tô lembrando o nome do filme. Ele é famoso. Esse filme foi inspirado nessa tragédia aí da Tailândia, tá? Então, foi um tsunami... Não é O Impossível? Oi? É O Impossível. O Impossível? É. Eu acho que é esse aí. Que uma família se separa? Aham. É, esse mesmo. O Impossível, tá? Foi um tsunami, pessoal, que pegou os centros de monitoramento do mundo de abalos sísmicos, a população de surpresa, tá? Foi um tsunami que não estava previsto. E foi um tsunami devastador, tá? Devastador, assim. Ele veio para... Quando ele aconteceu, ele veio regaçando tudo, vamos dizer assim. E ali na Tailândia, tem uma parte da costa ali da Tailândia que é muito bonito. É muito ponto turístico ali. Tem praias paradisíacas, lugares lindos, tem resort chique lá, né? Então, foi bem numa época que tinha muito turista nessa